Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Uma satisfação enorme cumprimentar meu colega de bancada, colega de caminhão. Rodamos 8.400 quilômetros, não chegou aos 15.000, mas 8.400 quilômetros, nessas 25 audiências públicas no estado de São Paulo. Cumprimentar o Guilherme Cortes, deputado, lá de Franca, do PSOL. Obrigado pela presença. Cumprimentar a Mônica, que estava aqui até agorinha mesmo. A professora Bebel, deputada Beth, deputado Suplicy, deputado Maurici, que tiveram que se retirar. Cumprimentar o nosso querido deputado Dr. Jorge. Cumprimentar o meu parceiro Marculino, colega de longa data aí. Corremos bastante. Mas ele não está presente, pessoal. Eu queria cumprimentar também o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o deputado Gilmar Si, que eu acho que ele não participou apenas de uma ou duas, né? E foi um parceiro e entendeu a questão das audiências públicas, a importância das audiências públicas. Então, a gente tem que reconhecer, quando você tem um presidente de uma comissão, mesmo não sendo do partido da gente, mas que leva a sério as audiências públicas. Cumprimentar a Rose, que eu estou vendo aí, a doutora Luciana, que fez uso da palavra. Como que eu não vou dar a palavra para a doutora Luciana, né? Como que eu não vou dar a palavra para a doutora Gisele, da USP, né? Michele, desculpa, da USP Zona Leste. Quanta luta junto com o padre Ticão para a gente conseguir a USP da Zona Leste, né? O Fórum das Seis, que desde a primeira audiência, em 2006, participava praticamente de todas as audiências no estado de São Paulo para lutar, né? Por pelas universidades, mais verba. Então, a gente fica muito feliz quando a gente ouve 22, 23 pessoas aqui. Se a gente somar vezes 25 audiências públicas, passa de 500 intervenções. E aí a gente ouve a população falar de todos os temas da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Como foi colocado aqui, um orçamento de 352 bilhões. Os problemas são grandes, mas o estado de São Paulo tem muito dinheiro. E o segundo orçamento da União, depois, tirando a União, né? O primeiro orçamento é o estado de São Paulo. O segundo orçamento é a prefeitura de São Paulo. Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos o primeiro e o segundo orçamento, tirando a União. Então, tem dinheiro. O problema, muitas vezes, é questão de gestão. Gestão. Sobre o que a gente ouviu aqui, Célia, da saúde, né, é uma particularidade. Em todas as audiências públicas do estado de São Paulo, a saúde é em primeiro lugar, né? E olha que a saúde tem verba. Muitas vezes o problema é gestão, e não pode tirar da saúde dinheiro, né? Tem que colocar cada vez mais. E isso a gente recebe essas informações dos municípios que não têm dinheiro, são poucos municípios que têm condições de bancar, mas quem tem dinheiro é o Estado e a União. Então a gente fica muito feliz em poder ouvir, né, a população e o que a gente fez hoje. Queria falar para o doutor Marcos. Cadê o doutor Marcos? Está indo aqui? Lá de Santo Amaro? Nós vamos atender, sim, essa reivindicação da doutora Nicole, delegada lá, sobre a DDM, a Delegacia da Mulher, né? Do doutor Munique. Doutor Munique. Hoje eu estou mudando as palavras. Doutora Munique, nós vamos atender essa demanda, sim. Já falei com o deputado Gilmar Si, deputado Marculino, e vai ser atendido. Renata, nós vamos atender, sim, essa reivindicação do Hospital Pedreira. Pamela, nós vamos atender, sim, em parte, essa reivindicação do Hospital Municipal, mas é importante e necessário do Hospital de Parelheiros, né? Ceará, Francisco, e a Conceição também falou, outras pessoas falaram, do Grajaú. Nós vamos atender, sim. Quando a gente fala, pessoal, da periferia, cidade de Tiradentes, Campo Limpo, vou pegar o caso do Grajaú, dos 645 municípios do estado de São Paulo, deputado Guilherme, se o Grajaú fosse um município, ele seria o 12º maior município do estado de São Paulo. E lá tem um hospital e não tem aparelho para alta complexidade, não atende. É verdade que foi colocado aqui. Então, a gente vai fazer um gesto, colocar no orçamento, né, para atender esses hospitais lá da Zona Sul e de outras regiões que foi colocado aqui. Queria conversar e também falar com a Márcia, do CIMEC, nossos queridos companheiros da CIMEC. Quanta luta, né? O ano passado a gente conseguiu um avanço de colocar pelo menos a rúbrica
Porque se quisesse colocar dinheiro para os conciliadores e mediadores, não tinha nem rúbrica na LDO, depois no orçamento, para poder atendê-los. Ano passado a gente conseguiu mudar a LDO, né? Colocamos um valor simbólico no orçamento, e esse ano nós já conversamos, vocês vão ser contemplados com um valor melhor. Talvez não aquilo que precisem, mas é o início, pela luta de vocês e pelo trabalho que vocês fazem. Queria também falar, não, só estou pontual alguma coisa, de que o pessoal que falou aqui, mas tudo isso, como foi colocado aqui, a gente ouviu, foi gravado, e a gente vai discutir, nós três, e juntamente com os deputados. Tudo aquilo que vai virar emendas, e aí a gente vai fazer a luta na Assembleia, com os 94 deputados, para a gente tentar, né, atender o máximo possível. Tá, talvez precisasse alguém ter sido se inscrever e falar, né? Eu falei das 4 passadas, hoje não consegui, que não tive tempo. Eu estou passando agora, que é tempo. A terceirização da Sabesp é 18% da água que as 5 barragens do Alto Tietê mandam para São Paulo, o povo vai ficar sem água. Isso precisa ser registrado aí. Tá bom. Mas o orçamento, a gente fala muitas vezes de saúde, educação, a gente fala de segurança pública, e eu sempre falo que essas áreas têm dinheiro e muitas vezes é carimbado, e muitas vezes falta a questão de gestão. Por exemplo, da saúde, foi falado muito aqui de reivindicações do nosso secretário Eleusis Paiva, que prometeu que ia inovar, que ia mudar, né, a questão do CROSS, mas já fazem 1 ano e 6 meses e as coisas não estão caminhando, como foi colocado das promessas lá dos hospitais da Zona Sul, mais uma vez. Mas eu queria falar do primo pobre, do orçamento, e que fala um pouco, e que é muito importante, pessoal. Não dá para admitir mais que a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, né, a doutora Luciana falou aqui dos jovens, o tanto que é importante para toda a população, mas em especial os jovens, tenha apenas 0,37% da participação no orçamento do Estado. 0,37%, nem 0,5% do orçamento. Então, nós temos que melhorar aqui. Porque quando a gente fala de uma obra específica, de um local específico, ou a gente fala de uma emenda, a gente é muito bom, mas atende pontualmente. Quando a gente fala de colocar mais dinheiro no orçamento, você atende os 645 municípios e as entidades que estão credenciadas e que têm a parceria com o Estado de São Paulo. Então, colocar dinheiro no orçamento mais significa democratizar, dar transparência para o orçamento. E a cultura tem apenas 0,37%. Secretaria do Esporte, veja bem, do esporte, né? A gente está mexendo novamente com toda a população, em especial os adolescentes e os jovens. Tem apenas 0,09%. Eu falei 0,09% do orçamento, não chega a 0,10% do orçamento. Qual o programa que o Estado tem para programa esportivo com as entidades e com os municípios? E eu acabei de falar que quem tem dinheiro é o Estado, não é os municípios. Poucos municípios têm dinheiro para colocar no esporte. Então, nós temos que aumentar esse percentual para ter mais parcerias e atender os nossos jovens, tanto na cultura como no esporte. É só fazer uma matemática. Somando esporte e cultura, deputado, não chega em 0,5% o orçamento do Estado de São Paulo. E aí a gente fica preocupado em perder os nossos jovens, nossos adolescentes para o crime organizado, para as drogas. Se você não tem atrativo, se você não tem nada para oferecer, é óbvio que vai ser uma presa fácil para a gente perder, para as famílias perderem para o crime organizado. Outra área que eu falo muito e que é o primeiro lugar que a pessoa procura nas prefeituras, nas entidades e no Estado, é o desenvolvimento social. Perde o emprego, é despejado, né? Fica no mundo da rua aí. Aonde que ele vai procurar? Ele vai procurar assistência social. Pois bem, um Estado de São Paulo tão rico como é, a assistência social também não tem 0,5% para cuidar da nossa população. Tem 0,35%.
para cuidar de todas as parcerias das entidades, as igrejas, as entidades da sociedade civil, as parcerias com as prefeituras e os próprios programas do Estado de São Paulo. Com 0,35% não vai ter como você atender os nossos moradores de rua, né, as APAES, que fazem um trabalho tão bonito. Então, nós precisamos aumentar o percentual na assistência social. Outra secretaria que eu falava em todo lugar, né, que tem muito a ver com a cidade, mas principalmente o interior, que é a produção de alimentos, a Secretaria da Agricultura. Estado pujante, exporta, né? A gente fala muito bem da Agricultura, mas é o agronegócio. A Secretaria da Agricultura no Estado de São Paulo tem apenas 0,32% do orçamento. O agronegócio não precisa da Secretaria da Agricultura. O agronegócio tem vida própria. Ele dá um alô para o governo federal, é atendido. O governo do Estado, eles dão um alô para o governo do Estado, é atendido. Eles vão no Banco do Brasil, BNDES, Banco Mundial, eles são atendidos. Quem precisa da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo é o pequeno produtor, é a agricultura familiar, é aquele pessoal que não produz alimentos, não produz para exportar, é aqueles que produz para chegar na mesa que a gente come todo dia, é o arroz, é o feijão, é os legumes, é as verduras. Esse pessoal não tem verba no orçamento, não tem linha de crédito. Os assentados, a agricultura familiar, como eu coloquei, os pequenos produtores. Então precisa pôr dinheiro na Secretaria da Agricultura para produzir comida de qualidade, sem agrotóxico, aquela que a gente se alimenta todos os dias. Nós precisamos corrigir esses demandos no orçamento do Estado de São Paulo. Queria também falar, e foi muito importante a fala, e eu falei em todas as audiências públicas, a questão do IANSP, né? Que é o Plano de Saúde do Funcionário Público. E é verdade, dos últimos 5 anos, já tinha problema antes, mas se agravou no governo Dória, Rodrigo, e está continuando agora com o Tarcísio. Eles tiraram a parte que o Estado tinha que colocar no orçamento, no IANSP. Só o IANSP hoje vive do dinheiro descontado do funcionário público, porque o Estado não está colocando mais sua parte. E por isso tem a precarização do serviço, né? Paga mal os funcionários, os hospitais, os credenciados, as santas casas, muitas se descredenciando porque não tem o repasse mais do IANSP. Então o governo tem que voltar a colocar a sua parte, a sua responsabilidade no IANSP. Áreas que foram criadas, secretarias. Parece que está tão baixo esse microfone, né? Tá bom? Áreas que foram criadas e a gente apoiou. A Secretaria da Mulher, né? E foi colocado muito bem aqui, doutora Luciana e outras pessoas. Só que criaram a secretaria, fizeram uma festa enorme, mas não colocaram dinheiro. O pouco que colocaram, congelaram. Então tem que levar a sério. São secretarias, deputados, que nós temos que exigir agora no orçamento que tenha dinheiro para atender as necessidades, os programas das mulheres. Então, não pode ser secretaria inventada de brincadeira. Não colocar dinheiro e aquele que colocou, congelou. E outra secretaria também, a dos animais. Aliás, foi criada uma coordenadoria que estava na Secretaria de Saúde e agora está no Meio Ambiente. Também fizeram uma festa enorme. É muito bom hoje falar para a população sobre a questão dos animais, né? Só que criaram, mas não colocaram dinheiro. E o que colocaram, congelaram. Ou seja, foi para enganar, né? Então vamos lutar no orçamento para que tenha essa coordenadoria, ou se torne uma secretaria, mas que coloque dinheiro para ter programas com os municípios, com as entidades que cuidam dos animais, para a gente ter, né, esses benefícios. E uma coisa que a gente ouviu em todas as audiências públicas, né, é a questão do autismo, do TEA, do transtorno do aspecto autista. Em todas. E não foi só uma fala, né? Por quê? Porque hoje está fácil. É para você ter o diagnóstico do autista, né? E isso cresceu o número de entidades, de pessoas que têm essa preocupação. Tem que ter um programa, agora na LDO, nós temos que falar imediatamente com o deputado Barros Munhões, para ter uma rúbrica, para ter um recurso e ter programas para cuidar dessa área. Que não tem. Não tem. Então a gente tem que garantir mudança na LDO, que vamos votar esse mês,
e depois uma luta junto com todas as entidades, junto com os prefeitos, prefeitas, as entidades da sociedade civil, para a gente garantir dinheiro nesses programas para poder ter essa assistência para todos os nossos autistas do estado de São Paulo. Além de saber quantos que tem, né, o censo no estado de São Paulo. No mais, pessoal, parabenizar a todos vocês pela participação, né, essa 25ª audiência pública, e a gente vai lutar agora. Tudo isso vai ser transformado quando o orçamento chegar em setembro em emendas, e aí vocês sabem que é uma luta, é uma briga aqui, para a gente lutar, para a gente aprovar o máximo possível dessas sugestões que vocês fizeram hoje e que nós ouvimos em todo o estado de São Paulo. Grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Então, só passar agora.